Pois é, né, Euridice? Como é que pode? Deixa eu falar assim para vocês que quase a gente separou e o pior de tudo, sem motivo. As loucuras que você planta como ideias fixas, né, por padrões antigos, podem realmente te destruir. Era o que estava quase acontecendo com a gente. Para vocês terem ideia, já tinha até dia, mês e dia marcado pra gente se separar, né? No inconsciente dele, porque pra mim não existe. Pois é, ela sempre foi a mulher sábia que sabia que a nossa construção familiar não tinha dia para acabar. E para vocês entenderem um pouquinho, todo esse padrão de comportamento, ele vem de referência. Sim, meu pai separou 2 vezes, está no 3º casamento, hoje, graças a Deus, se encontrou, está feliz, mas o padrão meu era o quê? Que eu precisava casar várias vezes, ter várias pessoas, várias famílias, porque era essa minha referência maior. E ao contrário, a família da Euridice é uma família blindada, casados há mais de 60 anos, felizes, e com uma base diferente da minha. Então eu tinha um padrão que eu ia acabar seguindo e até ficava pensando, como é que um casal aguenta junto ficar tantos anos, né, sem uma separação, sem uma discussão. Então nós realmente, diálogo, conexão, amizade, parceria, respeito, nós nunca brigamos na vida. Acreditam? Isso é possível? Mas mesmo assim, por padrões antigos, de percepções, de loucuras da nossa inteligência contra nós mesmos, eu tinha essa percepção. E avisava ela, olha, Euridice, ano que vem a gente não vai estar mais junto não. E ela começou, conta aí um pouquinho, o que você, quando eu achava que eu estava ajudando, né? Então, e aí o que você fazia quando escutava isso? Então assim, eu até vou trazer um pouquinho a história, resumir aqui. Somos, tipo assim, um casal improvável, mas sempre com Deus presente. A gente se conheceu no Fortal, esbarrão mesmo no Fortal, na saída do bar, no camarote, se esbarramos. E ali nos conhecemos, né? E o Daniel morava fora para vir morar aqui, enfim. E durante esse nos conhecer, namoro, enfim, eu sempre escutava dele que eu era a pessoa certa na hora errada. Isso era constante. E eu lá. E até que nos casamos, e mesmo nos casando, eu escutava muito: ah, tá pra nascer alguém pra mandar em mim. Tipo assim, não eram brigas, mas coisas de quando a gente se casa, coisas bestas, tipo assim, eu sou muito perfeccionista, então, amor, não bota isso aqui, bota isso ali. E aí eu escutava: tá pra nascer alguém pra mandar em mim, não sei o que, se me quiser assim, se não quiser, tá tudo certo, cada um vai pro lado. E a gente vai ser feliz, a gente vai estar junto até o momento que seja bom pros dois, depois que não é, e cada um segue sua vida. Era bem assim. Mas aí a mulher sábia só modelando o rapaz aqui. Eu sempre mantinha um silêncio, não ia rebater aquilo, não, porque aquele negócio do pensar, né? O falar sem pensar, o agir sem pensar, aquela ofensa, eu guardava pra mim, tipo, não, tá, vai. E seguia a vida. Só que eu tinha muito disso, de guardar e aproveitar os bons momentos, porque eu olhava e já era assim, gente, mas será que realmente a gente vai construir uma família? Não sei. Até que eu comecei a usar a linguagem dele. Quando ele começava a falar, que me doía muito, que a gente não ia estar casado para sempre, eu dizia assim, não, tá tudo certo, enquanto a gente estiver bem. Eu falava isso para ele escutar, para aquele momento ele não vinha a uma briga e eu concordava, não, também, tudo certo, então enquanto a gente estiver... Mas o meu dentro estava assim, né? E eu digo, não, senhor, não nasci para isso não, isso aqui é minha família e vai até o final. Eu comigo mesma e com Deus. E aí a gente teve momentos lindos, realmente maravilhosos, a gente não sempre se respeitou. Quando o Daniel disse, amor, como é que realmente, depois que ele vai contar mais na frente, como é que tu aguentou tudo isso, quando ele começou a enxergar? Eu disse, sabe por quê? Porque eu sempre olhei pra ti de forma diferente. E sempre olhei em ti uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. E eu sabia que tinha mais. Eu sentia isso, eu sentia que
aqueles barrando, orações barrando. Foi Deus que nos juntou e nos conectou. E se eu estou dentro disso, é porque eu tenho um propósito. E esse propósito é realmente isso. Depois, em várias terapias e amigos e orações, caiu a ficha de cara, o meu propósito é exatamente isso. É ensinar o Daniel o que é uma família, o que é construir uma família, o que é uma base familiar. E ele entender que nós somos só e que nós temos a nossa família. É tanto que quando ele falava em família, eu era a última da família. A família vinha um pai, vinha a mãe, vinha um filho. Por último, ele me colocava. E quando a gente se casa, a nossa família é quem? Somos nós dois e a nossa filha, né? E o próximo filho que vai vir. Então, ele não entendia isso. E era doloroso, mas assim, sempre me entregava. E eu falo muito para vocês, né? Para muitas mulheres e homens que passam por isso. Confie e se apegue a Deus. Muito, porque onde doeu mais, né, nesse processo foi ano passado. Que foram várias vezes escutar que, tipo, próximo ano a gente não vai estar mais junto, cuida, faz o que tem que ser feito, porque teu prazo é até o final do ano. E aí eu comecei a me procurar, o que eu vou fazer? Aí eu não vou procurar um coach empresarial para botar minha clínica para frente. E aí minha irmã disse, irmã, procura psicóloga de comportamento que ela vai poder te ajudar e depois tu faz o coach. E aí fiz. Aí cheguei pra psicóloga, mas eu não quero uma vez por semana, eu quero 2 vezes por semana, eu preciso me conhecer. E aí foi nisso, foi me conhecer, em realmente saber o que eu queria. Com 1 mês de terapia já, eu conversando com uma amiga minha, porque eu digo que Deus colocou, foi sempre ajustando e colocando as pessoas certas. Eu conversando com a amiga minha, disse, tô fazendo terapia por isso, eu quero ver se a clínica alavanca, porque o Daniel toma assim. Aí ela disse assim, deixa eu te falar uma coisa, essa tua terapia tu tá fazendo para se preparar, para se casar. Eu disse, não, que eu acredito em família, ela é. Mas aí pegou a Bíblia, abriu para mim e leu uma passagem de posicionamento. Você precisa se posicionar como esposa, como dona do lar, e você vai levantar, você não vai se separar. E aí foi que eu me apeguei a Mayla, comecei meus estudos bíblicos com ela, oração forte, com os amigos, com a Thalita, que foi essa minha amiga, a Lohane e o Guto, sempre perto da gente, orando de joelho no chão todos os dias. A hora que eu explodia, que eu não explodia para ele, eu ligava para eles 3. E eram eles que me seguravam, me sustentavam. E todo dia de joelho no chão, pedindo a Deus. Por que eu estava passando por aquilo? Será que eu merecia? Mas sempre Deus falava comigo, vai, que é no meu tempo. Não é no seu tempo. E às vezes a gente se pergunta muito, cara, eu preciso passar por isso? Pra quê? Que às vezes quando a gente tem filho, às vezes não, mas é por ela. Mas não por ela não, porque ela precisa de um ambiente bom. E enfim, mas Deus sempre me sustentou, me segurou. E aí foi firme, até que um dia, saindo da terapia, né, como eu já falei, e conversando com a Lohane, eu digo, amiga, eu entendi tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ensinar ele que é uma família, eu tenho que resgatar a nossa família. E a gente vai quebrar isso, eu tenho certeza. Isso foi em junho. E aí, a partir disso, a minha caminhada, em oração, jejum, oração, joelho no chão. Até que chegou um momento que eu procurando o método CIS também para fazer, e não deu certo eu fazer em julho, em São Paulo, e teve aqui em outubro do ano passado. E aí eu falei para ele, ó, eu vou fazer o CIS, vamos fazer o CIS comigo? Aí ele, tá bom, vou fazer para te ajudar. E aí a gente conseguiu ir os dois pro CIS. E antes disso, né, eu vendo que a Euridice estava orando, a minha espiritualidade, eu sempre fui um cristão para cumprir tabela, infelizmente, até outubro, que foi um grande marco das nossas vidas. E aí
eu vendo que a Euridice estava orando, estava conectada com Deus, e estava com um grupo estudo bíblico, oração constante, eu falava para ela, eu não, né? Não era eu. Eu duvido que suas orações mudem a minha ideia. Nós vamos separar no que vem. E o problema é isso, né? Que não tinha razão. Sabe? Se alguém perguntasse por que você vai separar, por talvez machismo de querer outra mulher, de eu fazer bloqueios constantes, infelizmente, em relação ao nosso relacionamento, o melhor relacionamento do mundo, mais bloqueios e loucuras buscando outros caminhos. Eu direciono muito a isso, a padrões de comportamento, de visualização, infelizmente, né, do meu pai que separou 2 vezes, então isso era normal, e querer se aventurar com outros relacionamentos, então isso é o que bloqueava. E aí a mulher sábia, o tempo todo, oração, e eu falava para ela, eu duvido que tuas orações mudem minha opinião. Tá? Ano que vem, em janeiro, a gente vai estar separado. Ela me convidou para o método CIS. Eu gosto muito da área de inteligência emocional, mas com muita arrogância, com muita prepotência, eu falava, tá bom, eu vou lá para te ajudar. Né? E o problema, gente, é que eu não sou assim. Eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, mas nesse ponto específico eu estava sendo como se fosse um personagem que não muda aquele pensamento de ideia fixa em relação à separação, por novas aventuras, por padrões mantidos. Então, no método CIS, as fichas caíram todas de tudo, de família, eu estava seguindo um padrão anterior do meu pai, eu estava sem identidade, sem propósito muito claros, tá? Hoje eu classifico que eu tinha uma vida normal, hoje eu tenho uma vida extraordinária, e essa vida normal que ia penar muito, ia levar muitos tapas da vida, porque eu ia procurar outra pessoa, e não ia dar certo com certeza, porque eu ia fazer de tudo para não dar certo, ia procurar outra, porque o problema não estava nas pessoas, estava em mim. Então a minha percepção de padrão que eu estava seguindo, um padrão infelizmente, de bloqueios. Então, se hoje nós estamos no ápice da nossa família, da nossa espiritualidade, eu devo muito à minha esposa, porque foi sempre a mulher sábia e Deus também foi me provando tudo. Como é que uma pessoa se conhece outra num portal e dá certo? Eu estava fazendo endocrinologia no Rio de Janeiro, fazia uns 6 meses para me voltar. Então eu voltava, o meu pensamento era o quê? Eu vou curtir a vida. Eu passei 10 anos só estudando, me ferrando, agora eu quero sair, eu quero curtir. E aí encontrei ela 6 meses antes de vir para Fortaleza. Então quando eu voltei, eu queria curtir a vida. E aí ela foi mostrando o valor dela, eu fui admirando cada vez mais a minha esposa e até o momento que a gente casou. Só que esse casamento para mim era muito mais, não estava nem aí, qualquer coisa separa. Então o casamento era mais uma comodidade, era muito mais uma facilidade que eu tinha, porque qualquer coisa separa. Então eu já casei pensando em separar. Por isso que inclusive nós ainda não somos casados no religioso, somos casados no civil, porque ia separar, porque eu ia investir em festa e tudo se ia separar. Então eu já casei pensando em separar. E de lá para cá, nesses últimos 9 anos, as coisas foram caminhando nesse sentido, de saber que um dia eu ia separar. Até que, depois dessa quebra de padrão, então, método CIS, gratidão a Paulo Vieira, Camila Vieira, em relação a ninguém muda ninguém, mas lá a metodologia caiu, as fichas caíram. As fichas caíram de um padrão que eu quebrei. Tá? Nós recasamos dentro do método CIS no pleno sábado, nós tivemos uma troca de votos, de pedir desculpas, de poder agradecer a persistência, a insistência, a mulher sábia, não tem outra palavra que defina mais, Euridice, e que graças a persistência, a ela acreditar e Deus iluminando, é que a nossa família hoje se encontra blindada, nossa espiritualidade está no ápice. E hoje é onde essa nossa história
nós trazemos como o Guto e a Lohane e tantas pessoas que ajudaram a gente a acordar, nós também, com esse momento espiritual, momento de família, de percepção e de visão, nós temos o propósito, a missão de ajudar também casais que estavam como nós, perdidos e que precisam se encontrar e ver como realmente uma família blindada e espiritualizada, elas vão ter uma vida extraordinária, vão sair do normal para o extraordinário. E então, de outubro para cá, só evoluções, foram tapas e despertares, mas é incrível que mês a mês nós não estamos andando de lado, nós estamos voando muito, muito, muito alto, cada vez mais alto, e querendo e procurando Deus, e procurando ações, e procurando metodologias, e procurando o que fazer para realmente impactar mais e mais na vida de tantas pessoas. Se antes cada um por si, um profissional A, um profissional B, cada um por si, agora é um profissional A, B, C, D, porque tem uma equipe voltada em torno de transformar realmente corpo, mente e espiritualidade. Isso é bíblico e é o que a gente precisa entender, acreditar e ir nessa direção. Só o corpo não adianta, só a mente não adianta, só a espiritualidade não aumenta. Não adianta, tem que ser as três coisas direcionadas e fortalecidas. É isso. E como base, né, a família bem estabelecida, a nossa espiritualidade, ela faz toda a diferença, porque sempre falo tipo, os filhos, eles são bênção. Então a Maria Júlia foi um marco de bênção, porque foi através dela que ela conectou a gente com essas pessoas. Foi tudo através dela, né? Então ela já trouxe bênção. A gente conseguiu quebrar um padrão para não ir para ela, para não ir para as nossas outras gerações. Foi quebrado a partir da gente. E um marco inicial agora esse ano, que é exatamente a gente entender isso, entender que nós somos só, que a gente era duas empresas separadas, dois CNPJ separados, no mesmo ambiente, cada um por si. E hoje nós nos unimos, fizemos a junção da empresa. E somente agora também com a aprovação da nossa marca, nossa nova marca, a Clínica Renovo está ressurgindo, assim como nós estamos ressurgindo, com um olhar ainda cada vez mais individualizado para os nossos pacientes, não como só únicos, mas como família. Porque quando eles chegam lá, a gente não vê ele só fisiologicamente, onde ele quer chegar, mas a gente chega ele, e aí a família, como é que tá essa estrutura familiar? Porque nós passamos por algumas coisas, a gente tem essa vivência de acompanhar e saber que a gente precisa levantar, não é só um paciente, mas sim abraçar a família que chega ali pra gente. Que o nosso propósito maior é esse, nossa missão de cuidar, de ajudar, dentro da nossa profissão, o que mais a gente pode agregar? Então é isso, transformar vidas, levantar famílias, não só como um corpo bonitinho, mas como uma família realmente que é eu digo que é o maior valor que a gente pode pegar de Deus é a família. E isso que a gente tem construído, levantando outras famílias, sustentando ainda mais a gente, blindando. Então, a partir de hoje, a gente, né, esse mês, principalmente o mês do nosso aniversário, vai estar sendo um marco maior que a gente tem todo esse entendimento, um marco maior de uma nova estação na nossa vida. Como o filho é bênção, agora a gente também está aqui esperando um novo filho, com a graça de Deus, que já é outro milagre em nossas vidas também. Então, dizer para vocês que não desistam dos sonhos, da família, de vocês. Gente, primeiro isso, né? Eu acho que se eu pudesse resumir aqui, o que foi transformando nossas vidas? Espiritualidade, Deus conosco. A Euridice já tinha, e eu demorei um tempo, mas quando eu tive, o caminho, as percepções foram muito claras. Então, primeiro, Deus, um fortalecimento. Segundo, você olhar para a sua família, dizer que, puxa, sua esposa, seu marido, seus filhos podem estar melhor. E a teu exemplo, a tua motivação é fundamental. Então, é isso que nós, nessa nova marca, Clínica Renovo,
temos como obrigação atender uma mulher. Como é que está seu marido? Como é que estão os teus filhos? Porque se ela voa na saúde, no bem-estar, na autoestima e na espiritualidade, puxa o marido e puxa os filhos, todo mundo ganha. E aí sim, é um modelo que a gente acredita de uma vida extraordinária. Mas ao contrário, se ela voa, está muito, muito bem, o marido está aqui, a chance de conflitos, problemas é muito grande, fica em desarmonia e não tem como. Então é necessário sim a gente olhar como um todo e se fortalecer, se blindar como realmente percepções, valores, propósitos e missões. Então só temos a agradecer ao nosso Pai do céu, ao nosso Deus amado, por um momento que a gente vive e também pelo chamado que eles nos trazem e de realmente nós fazermos, depois de 16 anos como profissionais, fazermos ainda mais e melhor para impactar na vida, de transformar vidas. Nascemos para isso. É isso mesmo. Então agora eu quero te dizer, meu amor, que eu faria tudo de novo. Porque eu acredito na gente e agora vai ser para sempre. Obrigado. Obrigado por acreditar no nosso casamento, na nossa família. Muito obrigado. E graças a você, tudo isso foi possível. Primeiro, Deus te iluminando, te fazendo acreditar. E segundo, você. Porque, infelizmente, eu estava perdido e agora me achei para nunca mais me perder. Graças à sua mulher sábia, a mulher que é iluminada, que é abençoada e que, com certeza, as nossas histórias vão impactar na vida de tantas pessoas para darem despertares, conexões e atitude para uma vida extraordinária. O que vivemos hoje é surreal, mas isso nada é de graça. A fé sem atitude é morta. A gente precisa ter a fé, acreditar e praticar e não desistir jamais, assim como você fez. Você nunca desistiu. Graças a Deus, estamos colhendo os frutos agora. Te amo para toda a vida.